no estado do Dragão, tu chega, estaciona no carro, pega o elevador e só para de família, né? Pra tribuna, pra assistir o jogo. Aí meu pai tá lá, entrou no elevador. Aí quando ele avista assim, vem a mulher correndo. Tipo, segura o elevador. Aí ele, pum, segura o elevador, né? Ele tinha acabado de chegar lá. Aí ela passa assim, aí tropeça assim. Foda-se, pai. Ô, foda-se você, eu tô educação aqui de segurar o negócio. Aí eu olhei pro meu pai assim, aí ela, se você é mal educada, aí ela, não tô entendendo. Mandando me fuder, pai. Meu pai é muito engraçado, tem muitas histórias dele. Cara, assim, um dia exato, eu não me recordo bem. Eu era muito jovem. Como eu sempre falo, desde os 3 anos de idade que eu sou chamado de Hulk, né? Meu pai conta, eu não tenho a recordação bem assim clara, que eu ficava imitando o Hulk, que eu ficava assistindo o Hulk e falava, eu sou muito forte, ficava pegando os objetos, levantando, né, tudo. Aí minha mãe falou que eu queria até levantar o bujão de gás, sabe? Era perigoso, né? E, não, sai daí, tá louco, menino? Aí pronto, tá bom, você vai ser o Hulk, tá, você é o Hulk, pronto, eu chamo você de Hulk. Aí meu pai falou assim, brincando, e pegou. Aí minha avó ficava louca, a Diva colocou esse apelido feio no menino aí, o Hulk é um bicho feio, minha avó não tinha noção na época, né? E ficou esse negócio aí de Hulk, todo mundo chama de Hulk. Não, é melhor Givanildo, é tão bonito Givanildo. Vó é vó, né? Aí pegou, até hoje. Primeira memória de vida. Mais antigo que você lembra, assim? A imagem que me vem hoje é tipo assim, acordando de manhã para ir para a escola, pegando ali, quando tinha, meu pai me dava na época, acho que era 25 centavos, que eu levava para comprar algo, né, para comer na hora do lanche, pra escola, e voltava da escola, descansava um pouco e ia treinar no Parque da Criança. Quando era mais ali quinta, sexta-feira, que era os dias que na feira é melhor, eu tinha que ajudar meus pais na feira, então saía da escola e ia para a feira, por vezes ia para a feira de madrugada, né, com meus pais e voltava já para ir para a escola, ou seja, acordava bem mais cedo porque tinha que, às vezes, também buscar o dinheiro para comprar o pão de casa e eu, por ser o único filho homem, eu que tinha que fazer esse corre, né, eu acordava, minha mãe me acordava mais cedo para eu ir onde meu pai trabalhava, buscar R$1 para comprar o pão, comprava o pão, ia para casa, a gente tomava café e ia para a escola, então era mais ou menos essa rotina assim, e voltava sempre para casa ali no final da tarde, para início da noite, ali por volta de 17 e pouco, 18 horas. E às vezes nem saía de casa, né? Às vezes ia brincar de pique-esconde, né? Essas coisas assim, outras vezes meu pai não deixava sair. Quando já era 18 horas ali, nosso bairro era um pouco perigoso, né? E ele não deixava eu sair, eu ficava chorando, querendo sair, mas ele não deixava, então era aquele pai chato, aquela mãe chata naquele momento que hoje eu agradeço demais por aqueles ensinamentos, por não ter deixado eu sair de casa naqueles momentos que eu queria sair. Então foram coisas que ficaram marcadas e eu levo para o resto da vida. Meus pais eram muito trabalhadores, então eles não deixavam faltar nada pra gente. Meu pai e minha mãe trabalhavam demais, nunca deixou faltar nada. Uma vez só que ficou marcada assim, foi uma vez que eu ia jogar futsal à tarde e eu estava com fome, fui comer alguma coisa na cozinha e só encontrei farinha e açúcar. E eu misturei farinha e açúcar para comer para ir jogar futebol. Mas assim, às vezes quando estava na feira trabalhando, ajudando meus pais, eu lembro que eu comia muito biscoito recheado, né? Cara, eu era doido por doce, eu acho que eu comi tanto doce quando era jovem que hoje eu como, mas não é uma coisa que eu sinto falta, sabe? Então, meus pais, assim, eles, cara, me davam tudo assim que eu queria, dentro das possibilidades deles, assim. Mas, assim, tiveram inúmeros momentos, assim, que me marcou, assim, entendeu? E eu vi, assim, cara, eu tenho que ajudar meus pais, eu tenho que ajudar minha família. Foi te conscientizando, assim, aos poucos? Foi me conscientizando, assim, e também começou as viagens, né? Com 12 anos de idade eu comecei a viajar, minha mãe não queria deixar, eu tive que convencer minha mãe, fazer meu pai convencer minha mãe, meu pai no primeiro instante não queria deixar, eu comecei a chorar, pai, mas é meu sonho, eu quero ser jogador. Aí, que jogador, você tem 12 anos de idade, naquela época era muito difícil, sabe? E, enfim, consegui convencer meu pai, que meu pai conseguiu convencer minha mãe, e graças a Deus, desde então, comecei a viajar, comecei a crescer muito, vendo as coisas lá fora, né? Dava muita saudade de casa, mas eu tinha um objetivo, que era ajudar meus familiares. Tem um box que meu pai vendia carne, né?
E ele não tinha máquina de serrar. Então eu tinha que pegar a carne com osso, levar para um lugar lá, para o pessoal serrar e trazer a carne serrada. Entendeu? Quando estava cortando o boi, aí tinha que levar por partes, isso e aquilo. Cara, eu amava ficar todo sujo de sangue, sabe? É mesmo? Cara, porque o pessoal olhava assim, e quando eu ia para casa, eu amava ir para casa assim, todo sujo de sangue, o pessoal olhava assim, tá assim, trabalhador, menino, entendeu? Então, cara, eu me sentia orgulhoso quando eu tava carregando carne assim, e o povo, cara, olha lá. O pessoal me chamava meu pai de piolho e eu de lenda, né? Eu já era tipo humilhação, lendinha, tal, não sei o quê. E tipo assim, ó, lendinha aí é forte, ele carregando a carne, eu assim, sabe? Então, eu achava bacana isso aí, velho. Eu jogava futsal, viajei uma vez para jogar pela seleção da Paraíba, né? Uma Copa lá em Espírito Santo. Foi a Copa Gazetinha, se eu não me engano, Espírito Santo, acho que é essa, não é? E a gente foi jogar um campeonato lá e a gente foi campeão de Campina Grande. E eu me destaquei nessa competição de Campina Grande, ia jogar o Paraibano. Só que quando eu me destaquei em Campina Grande, aí veio o Zé do Egito, que foi meu primeiro empresário. Ele me viu jogando lá e falou assim, cara, esse moleque tem talento, eu vou levar ele para fazer um teste nos clubes. Aí eu não conhecia ele, meu pai conhecia de nome, só que ele era muito amigo de um amigo do meu pai que trabalhava na feira. E o amigo do meu pai falou assim, João, o Zé do Egito pode deixar que é uma pessoa responsável, de segurança, isso, aquilo. Aí convenceu, né? Zé conversou com meu pai. Aí foi aí que partiu o interesse de viajar, né? Porque o Zé falou assim, não, vamos levar você para fazer um teste. Aí me levou para São Paulo, eu fiquei lá no centro de treinamento por 3 meses, foi muito bom. Eu era o mais novo, um menino mais novo que estava lá, né? Então comecei a me desenvolver. Essas viagens foi muito importante assim, né? Comecei a desenvolver. Aí foi a partir daí. De 2001 para 2002, né? Eu passei um ano em Portugal. Eu estava no Vila Novense. O motorista do Vila Novense, ele tinha um restaurante lá. Aí eu estava em casa, né? Eu era o mais novo que morava na concentração, só jogador do profissional, e só tinha eu que era da base. Treinava com o profissional, né? E jogava pela base. Tinha 15 anos de idade. Aí ele me ligou. Hulk, você está onde? Eu falei, estou em casa. Então coloca uma roupa aí que eu estou indo te buscar. Eu falei, tá bom. Aí ele foi me buscar. Ele falou, vou fazer uma surpresa para você hoje. Eu falei, tá certo. Aí foi Estado das Antas, jogo do Porto. Porto, não lembro quem que era. Sei que era no jogo acho que era da Copa UEFA na época, né? Acho que era, se eu não me engano, acho que era Copa UEFA. Aí, que hoje é a Liga Europa, né? Aí eu fui, cara, cheguei assim, Estado das Antas, tudo cheio assim, cara, tudo, negócio lindo lá, né? Estado maravilhoso. Eu falei, caramba, que eu todo emocionado lá, né? Nunca tinha ido no estádio na Europa. Cara, aí eu, cara, tudo arrepiado assim, a torcida gritando, eu falei, Motoca, um dia eu vou jogar aqui. Aí ele, se Deus quiser. Aí passou, Brasil, né, isso foi 2001. Aí, Brasil, tudo, Japão, quando vai em 2008, tem uma proposta do Porto e do Atlético de Madrid. A mesma proposta, mesmos valores, tudo. Aí minha empresa falou assim, tu decide. Aí eu falei, cara, não tem nem o que pensar, velho. Aí veio o filme, né? Eu falei que ia jogar lá, só que não joguei lá porque mudou o estádio, né? Agora é estádio do Dragão, né? Não tem mais Estádio das Antas. Mas assim, foi uma coisa assim, cara, eu profetizei, Deus abençoou e tô tendo a oportunidade, né? Então vou pro Porto. Eu lembro quando eu cheguei lá, a imprensa pegava no pé porque falava assim, quando é que vai vir o Homem-Aranha, o Homem de Ferro? Chegou o Hulk, né? Cadê os Vingadores? Fica falando. Aí falava assim, cara, o cara jogou no Japão, que esse cara aí jogar no Japão, menosprezando a liga japonesa, né? Tá? Aí eu lembro que Gisualdo Ferreira, treinador, falou assim, cara, é o seguinte, a dimensão do campo são as mesmas, a bola é a mesma. São 11 contra 11, ele só tem que fazer o que ele sabe fazer, jogar bola. E o Gisualdo foi um professor pra mim lá. Cara, o cara me ajudou muito, muito, muito na minha chegada na Europa. Aí tava o Bruno Alves, que me ajudou bastante, o zagueiro. O Elton, o goleiro também. Então eu quero os mais experientes assim, né? Então me ajudaram bastante. O Lúcio Gonzalez, né, que tava lá. E eu lembro no primeiro treino nosso, a gente tava fazendo o nosso joguinho assim, né? E cara, eu dou uma pancada, a bola vai lá no ângulo assim. Aí o Bruno faz, né, como fala os portugueses, foda-se, pá! Caralho, pá, foda-se, chegou o que a gente tava esperando, agora sim. Tipo, o chute que eu dei. Aí tinha uma relação boa assim, graças a Deus, fui muito bem recebido e me senti à vontade lá.
Mas assim, eu acho que foi o ano da temporada de 10-11, né? Quando a gente ganha o Campeonato Português invicto, campeão da Liga Europa. A gente ganha tudo. Acho que esse ano foi muito especial. Você arrebentou de fazer gol, né? Inclusive, até falando aqui com a Kai sobre... Esse ano foi tão bom, até coletivo, assim, que eu fiz 42 gols e não fui o artilheiro do time. O Falcão fez 46. E quantas assistências? 25 assistências. Acho que nesse ano só quem fez mais assistência que eu foi o Messi, 27, acho, 27. Somente o Messi. E a gente chega no Zenit, esse Spalletti é o treinador, um cara, muita gente boa, excelente pessoa. E o nosso grupo, cara, era um grupo que ganhava muito, né? Tipo assim, já era um grupo ganhador, de jogadores mais experientes, jogadores de seleção russa. E os caras meio que, cara, tipo assim, os caras pediram contratação, reforço, e quando a gente chegou, os caras ficaram meio enciumados, né? Acho que pelos valores, hoje você sabe que não tem segredo, né? Começa a falar na mídia. E eles começaram a falar, cara, não é nem o Messi nem o Iniesta, por que tem que vir ganhando isso, aquilo? Cara, e tipo assim, e eu falava pros caras, cara, a gente vem aqui pra agregar, pra ser mais um, pra somar, pra unir forças, ninguém quer vir pra ser melhor do que ninguém aqui. Aí, cara, foi difícil o primeiro ano assim, tanto que eu pedi pra ir embora, falei pro presidente, cara, deixa eu ir embora, eu devolvo todo o dinheiro que vocês me pagaram. Cara, me deram um adiantamento, eu falei, eu devolvo o dinheiro, eu quero paz, eu amo jogar futebol, eu não tô feliz aqui. Eu fazia gol, os caras não comemoravam. Aí o presidente, não, fica tranquilo. Até o Putin lá deu entrevista, tudo, e falando que era bom pro futebol russo, porque investiram em jogadores de nome, então isso ia agregar o futebol russo, tudo. Mas mesmo assim, tinha essa ciumeira, sabe? E daí o presidente, cara, os caras foram impecáveis, sabe assim, os caras mexeram no ambiente, ficou espetacular. Alguns jogadores que estavam ali, tipo, pensando só nele, eles limparam assim, e nosso time fez assim, ó, começou um ambiente maravilhoso, um ambiente espetacular. Um ambiente, tanto que custou para eu sair de lá, sabe? Eu, assim, cara, tô tão bem aqui, tão feliz. Mas assim, recebi uma proposta que não tinha como não ir, né? Pra China. Mas assim, o primeiro ano foi difícil na Rússia. Quando eu fui para Portugal com 15 anos, eu treinava com profissional e descia para jogar com os juniores, né? Cara, a gente jogava em campo de terra assim, tudo, com os adversários. Era difícil, porque os caras chegavam assim, ô brasileiro, macaco, filho de não sei o que e tal, para não chamar palavrão, né? Olá, pá, vai mais pro Brasil, pra preto do caralho, pá, vai comer banana, não sei o que. Cara, eu imaginei, um moleque, 15 anos, escutar aquilo ali, sem ter base nenhuma. Cara, era foda. Mexia com a cabeça? Ah, mexia muito, mas assim, eu colocava assim na coisa na minha cabeça, cara, isso aí não vai ser mais forte que eu não, preciso vencer na vida. Entendeu? É só aquele momento ali. Acabou o jogo, acabou isso aqui. Mas não foi fácil não. Foi fácil. Na Rússia, quando eu cheguei, a torcida adversária, sabe? Um cântico racista, assim, pra mim, tudo. Aí eu ficava muito triste, assim, aí eu falei assim, cara, eu tenho que arrumar uma forma de enfrentar isso aqui sem sofrer. Eu não posso deixar eles tirarem minha paz, eu não posso deixar eles tirarem minha concentração. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Aí eu falei assim, do nada, lembro que começou assim, fui bater um escanteio, começaram, tipo assim, o cântico e tal. Aí eu comecei a dar risada e comecei a dar beijo pra eles. Aí os caras... Aí eu falei, pô, ó, dando risada, dando beijo, tô feliz, e eles pararam. Agora eu arrumei a forma de me defender. Aí quando foi assim, eu nem ligava mais, aí parou. Eu já tinha decidido que não iria continuar na China, né? E eu queria vir, primeiramente, para ficar perto dos meus filhos, né? Eu tinha ficado um tempo longe deles e queria estar o mais próximo possível. Então a preferência era Brasil. A ligação da minha advogada, né? O projeto do Atlético. Ó, esse cara quer apresentar o projeto, tal, isso e aquilo. Aí eu olhei assim e tal, conversei com o Rodrigo Caetano. Tudo, assim, eu vou. Graças a Deus, acho que foi uma ótima decisão. Acho que, sem dúvida, acho que foi o melhor momento que eu poderia ter vindo. 34 anos, né, assim, já com experiência boa, acho, com vontade de querer jogar, de querer mostrar, sabe, aquela experiência já de um jogador
com 34 anos, mas aquela fome de um menino com 18, sabe? Aquele mesmo menino que saiu do Vitória em 2005. E foi muito bom, acho que eu vim para o clube certo, né? Um clube que teve paciência comigo. Eu fui uma das pessoas que mais me cobrei, eu chegava aqui me cobrando e vinha a Cais, que é a moça, falava, cara, calma, paciência, vai dar certo, tu tá se cobrando demais. Eu chegava em casa, minha esposa me dava um sermão, você tem que relaxar, você tá se cobrando demais, deixa as coisas acontecer naturalmente, faça com amor, você ama jogar futebol. Quando começar a acontecer as coisas, vai acontecer. Tinha aqui o Hever, o Vitor, né, que estava jogando na época também, o Rodrigo Caetano, foram pessoas fundamentais assim que me ajudaram bastante, né, para eu ter paciência. Cara, não se cobra tanto, essas coisas acontecem naturalmente, né? E a gente foi acontecendo assim, entendeu? E quando engrenou ali, acho que foi tudo perfeito ali aquele momento. Eu amo jogar pelo Atlético, eu amo vestir essa camisa do Galo, levar alegria para essa massa que tanto sofreu, né? E nos últimos anos teve a oportunidade de conquistar títulos importantes. Então a gente busca pela memória, né? Um passado recente, 2021, né? A gente fez história. Então, cara, por que não voltar a repetir, sabe? Por que não voltar a comemorar títulos importantes com expressão nacional e, se Deus abençoar, um internacional aí? Então, cara, fome eu tenho, vontade eu tenho e desejo acima de tudo. Foi uma ligação muito forte, né? Uma ligação que deu certo, né? Como a gente fala, a gente não consegue explicar, né? Minha ligação com o Galo, né? Foi uma coisa que, sabe, você falando o mesmo idioma, você sentindo, escutando a mesma malandragem, os cânticos da torcida, o incentivo, cara, é diferente, é diferente. Ver o meu pai parecendo um guri, sabe? Cara, isso aí não tem preço. Sonho profissionalmente falando, é títulos, conquistar títulos, né? Claro que quando a gente tem a oportunidade de nomear e escolher, a gente vai sempre buscar o que tem de mais importante. Hoje o que tem de mais importante num Galo é a Libertadores, que eu não tenho, né? E ganhar mais brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Títulos para ficar cada vez mais marcado na história do clube. A gente sabe que isso se eterniza, né? Quando você ganha títulos. Outro dia até estava vendo os balanços aqui dos jogadores que têm mais títulos por clubes, então são coisas que vocês vão lembrar, jogadores de mais de 50 anos, jogadores recentes, enfim. Então isso marca a história do atleta no clube, né? Então é isso que eu quero. E pessoalmente, cara, meu maior sonho é ver meus filhos bem-sucedidos. Quando eu falo bem-sucedidos, né, nível financeiro, mas a nível de profissional, eles olharem assim, cara, eu tenho um diploma, eu me profissionalizei, ou eu sou um atleta como meu pai, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou isso aqui, mas assim, tem uma profissão bacana, digna, de respeito, que eles possam bater no peito e falar assim, cara, eu posso me orgulhar. E que sejam boas pessoas, né, e eu sempre falo pra minha esposa, né, eu quero estar velhinho, tomando um vinho com ela, sossegado, sabe, acho que meu maior luxo é isso, é estar em casa tomando um vinho, minha esposa, estar com meus pais, com minha família, acho que é esse meu sonho.